O professor Humberto, né, ele já fez o discurso de apresentação, portanto não vou fazer discurso, tá? Só vou dizer que é um prazer estar aqui, dando aula para vocês, primeira aula do ano. A gente vai ver um tema hoje importantíssimo, né? Não tem como não ser, trauma. Trauma, toda a prova de residência, obviamente na parte de cirurgia geral, cai invariavelmente 2, 3 questões de trauma, tá certo? Cai no Rio de Janeiro, cai em São Paulo, cai no Sul, cai no Nordeste, cai em tudo que é lugar. Trauma talvez seja o assunto dentro de cirurgia geral o mais importante, tá? Eu dividi trauma para vocês da seguinte forma. A gente vai ver hoje atendimento inicial, avaliação inicial, vamos ver trauma de pescoço, vamos ver trauma de tórax. Na semana que vem, a gente vai ver abdômen e traumatismo crânioencefálico, tá? Tem alguns assuntos que estão na apostila, eu não vou falar. Vocês vão ler com calma, etc. E em aula e por intermédio de e-mail e tudo, a gente tira algumas dúvidas. Eu vou dar para vocês os assuntos principais, tá certo? E o médico curso geralmente funciona dessa forma. Nós damos os assuntos principais, tá certo? Cobrimos a maior parte deles. Olha só, gente. Trauma mudou muito, bastante, né? Por quê? Quem é que dita as regras do trauma? É o famoso ATLS, né? O Advanced Trauma Life Support, que toda vez lança um manual novo, não é isso? E as provas de residência seguem o que está no ATLS. Por exemplo, o ATLS novo já tem algumas coisas diferentes da última edição do Sabiston. Então, a última edição do Sabiston ficou obsoleta em trauma, tá certo? Então, a apostila desse ano, eu tive basicamente que reescrever essa apostila de trauma. Está totalmente diferente da apostila do ano passado, tá certo? Então, vamos ver aqui. Trauma. O que eles gostam de pedir a respeito de trauma? Aquilo ali, ó. Acidente com veículo automotor, tá? Motocicleta, automóvel. De vez em quando, uma queda de grande altura. De vez em quando, um trauma penetrante. Tudo bem? Essa primeira parte aqui, a gente vai ver o atendimento ao indivíduo politraumatizado. Tá certo? O indivíduo politraumatizado, hoje em dia, ele tem outro nome também, né? Você fala assim, o paciente portador de lesões multissistêmicas. Quando falarem isso para você, é a mesma coisa que politrauma, né? Envolvimento de 2 ou mais segmentos corporais, pode ser abdômen e tórax, abdômen e membro inferior, crânio encefálico, tórax, etc. Combinação que vocês quiserem, pelo menos 2 sistemas estão envolvidos com o trauma, tá bom? Então vamos lá. Olha só, avaliação e atendimento inicial. O que mudou nesse último ATLS a respeito disso aqui? Muita coisa. A gente sabe o seguinte, quando eu dava aula de trauma no passado, nós já começávamos assim, ó, avaliação primária, ABCDE, lembra disso? Via aérea, respiração, aquela história toda. Hoje mudou. A avaliação primária não chama mais avaliação primária, chama exame primário, tá? Então a gente diz, tá, que o atendimento ao politraumatizado, ao indivíduo portador de lesões multissistêmicas, continua, obviamente, sendo uma abordagem ordenada. Esse atendimento continua sendo um atendimento ordenado. Um atendimento ordenado é também chamado de atendimento sistematizado, tá certo? Esse atendimento ordenado, sistematizado ao politraumatizado é conhecido como avaliação inicial, ou avaliação e atendimento inicial. Então, a avaliação inicial nada mais é que um atendimento ordenado, sistematizado a um indivíduo vítima de lesões multissistêmicas, tá certo? Então, a avaliação inicial, ou seja, esse atendimento ordenado, tem várias etapas. A avaliação inicial tem várias etapas. As 4 primeiras etapas da avaliação inicial, elas são executadas simultaneamente. Eu vou passar 1, 2, 3, 4, mas elas são executadas simultaneamente por profissionais diferentes, inclusive. Tudo bem? Então, a gente vai ver as 4 primeiras etapas da avaliação inicial. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Primeira etapa é a preparação. E a preparação, o que é isso? Calma. A preparação é o seguinte. A preparação, ela envolve 2 cenários clínicos distintos, tá certo? Envolve o cenário do local do acidente, onde o indivíduo está sendo atendido, e envolve o cenário do hospital
para o qual o indivíduo será transportado. Tudo bem? A preparação, na realidade, é um termo que nós usamos para falar da comunicação entre a equipe do atendimento pré-hospitalar e a equipe que vai receber o paciente no hospital. O que a equipe do atendimento pré-hospitalar informa? Como é que está o doente? Olha, um traumatismo crânioencefálico, a lesão, o acidente ocorreu tal hora, etc, etc. Tem um trauma torácico também. Ih, onde é que está a perna dele? Não estou vendo. Então ela informa para o pessoal do hospital que vai receber o paciente como ele está. E o ambiente hospitalar, a partir dessa informação, se estrutura para receber o politraumatizado. Ou seja, deixa uma sala de reanimação pronta, com soluções venosas aquecidas, laringoscópio funcionante, o pessoal se prepara contra doenças transmissíveis, hepatite e AIDS, não é isso? Esse envolve a fase intra-hospitalar da preparação. Tudo bem? Então, primeira fase, preparação, ambiente intra e extra-hospitalar, comunicação entre os dois. Item 2, triagem, tá bom? Triagem, na realidade, quem faz é o médico ou profissional que está atendendo a vítima no local do acidente, ou eventualmente a múltiplas vítimas, né? O que é triagem? É uma decisão que nós temos que tomar. Nós temos que triar os doentes. Qual nós vamos atender primeiro, qual nós não vamos atender primeiro. Isso a gente tem que decidir. Existem na prática duas situações muito claras de triagem, muito claras. Na primeira delas, presta atenção, eu e você estamos atendendo um acidente automobilístico, onde houve várias vítimas, tá certo? Mas as vítimas que nós estamos atendendo, elas vão ser transportadas para um hospital, nós sabemos disso. E esse hospital que vai recebê-las tem a capacidade total de tratá-las. Está completamente estruturado para tratá-las. Gente, nesse contexto, a gente deve atender os pacientes que têm maior possibilidade de sair com vida, ou nós vamos atender primeiro os pacientes mais críticos, que vão morrer agora? Nesse caso, nós vamos atender os pacientes mais críticos, tá certo? Então, essa é a primeira situação de triagem. Quando o hospital tem a capacidade de atender todas as vítimas, nós devemos priorizar o atendimento dos indivíduos que estão mais críticos. Segunda situação, eu e você estamos atendendo uma catástrofe, sei lá, uma tsunami, um atentado terrorista, tá? Milhões de vítimas, ou seja, o número de lesões, a gravidade das lesões excede muito a capacidade que o hospital tem de atender esses caras. Nessa situação, nós priorizamos o atendimento de quem? Priorizamos o atendimento dos pacientes que têm maior possibilidade de sair com vida. Infelizmente, aqueles que estão para morrer, vão morrer, tá? Então, é a segunda situação de triagem. Tudo bem? Bom, 1, 2, 3, 4. Exame primário e reanimação, tá certo? Olha, etapas 1, 2, 3 e 4 realizadas simultaneamente, executadas quase que simultaneamente, tá? O que é o exame primário? Não mudou. A, B, C, D, E. O que é a reanimação? A reanimação, ela se mistura com o exame primário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você está avaliando a via aérea do paciente. Houve necessidade de intubar o paciente. O procedimento de intubação para acessar a via aérea é um procedimento de reanimação, tá certo? Um outro exemplo, você está no seu exame primário, você está na fase C de casa, o paciente está chocado. Você infunde solução cristalóide para ressuscitação volêmica. Isso é um processo de reanimação. Então, volta e meia, o nosso exame primário é interrompido para que a gente possa reanimar o paciente. Então, a reanimação seria assegurar uma via aérea, a reanimação seria infundir líquido no paciente chocado, isso que é a reanimação. Vamos ver então, gente, o exame primário, todo mundo sabe disso, né? O exame primário, há anos, desde a criação do ATLS, em 1980, ele segue aquela rotina, né? Ele segue aquela regra mnemônica de atendimento ao politraumatizado. Que regra é essa? Letra A. O que é letra A, gente? Controle da coluna cervical e via aérea, tá certo? Então a primeira coisa que você tem que obter, uma via aérea pérvia. Não adianta nada se olhar uma fratura exposta, um traumatismo torácico, um trauma de abdômen, se você não assegurou a via aérea adequada para o paciente.
E o controle da coluna cervical também, né? Você às vezes mobiliza o paciente e ele tem uma fratura de coluna cervical e essa fratura pode lesar de forma irreversível a medula espinhal alta. Já era. Então, controle da coluna cervical e obtenção de uma via aérea adequada. Letra B, respiração. Ou seja, uma vez a via aérea garantida, ou você fornece oxigênio, ou você coloca o paciente em prótese ventilatória, depende, cada caso é um caso, tá? É a fase B, breathing, né? O que é C? Circulação. Tudo bem? Você checa os pulsos do paciente, observa se ele está hipotenso ou se ele está chocado. Eventualmente, você reanima o paciente infundindo volume. Tudo bem? Daqui a pouco eu falo para vocês a diferença de hipotensão para choque. Daqui a pouco eu falo. Letra D de dado. Disability. É um exame neurológico rápido que você faz no paciente. E a letra E, muitas vezes, a gente vai fazer só no ambiente intra-hospitalar, que é exposition. O que é isso? Você arranca a roupa do doente toda, vê se ele tem algumas lesões que passaram desapercebidas, por exemplo, um hematoma no períneo, um hematoma no dorso. E o ATLS acrescentou também, nessa última fase, controle do ambiente. Existe uma verdadeira neurose contra a hipotermia. Todo mundo tem medo de hipotermia. Então, assim que você arrancou a roupa do doente e examinou, você deve recobri-lo com cobertores térmicos, tá certo? Para evitar a hipotermia. Às vezes, desligar o ar-condicionado da sala de reanimação, tá bom? Então, tá aqui, A, B, C, D, E. Vamos ver, gente, cada etapa dessa. Tá aqui, ó. Controle da coluna cervical. É o que eu falei para vocês. Todos os indivíduos que apresentarem qualquer uma dessas alterações, você deve julgá-los como portador potencial. Não sei se tem ou não, mas é um portador potencial de uma possível lesão da coluna cervical. O que é traumatismo multissistêmico? É o politraumatizado. Trauma fechado acima da clavícula. Paciente com rebaixamento do nível de consciência. Esses caras aqui, eles têm que provar pra gente que eles não têm uma lesão cervical possível. Só que eles, como não conseguem provar, a gente passa o colar cervical neles. Tá certo? Então, esses indivíduos merecem, já no atendimento extra-hospitalar, que a gente chama de pré-hospitalar, a passagem do colar cervical para o transporte seguro. Tá bom? Vamos ver via aérea. Ainda na letra A. Uma dica para vocês quando estão avaliando um paciente vítima de trauma. Se ele tiver com a fonação íntegra, o cara está falando com você. Realmente, derrapei, né? Sei lá, fiquei contente. Aí derrapei mais, aí capotei, gostei. Esse indivíduo que está falando com você normalmente não vai ter, com certeza, um prejuízo na via aérea, tá certo? Agora, você vai atender um ser humano. O sujeito está com prejuízo na fonação. Tá? Rebaixamento do nível de consciência. Pode ser por TCE, pode ser por intoxicação por álcool ou drogas. Esse cara está com a via aérea sob risco, tá certo? Agora, existem indicações inquestionáveis da gente acessar a via aérea de um paciente politraumatizado. O que é acessar a via aérea, gente? Intubação endotraqueal é acessar a via aérea? Tudo bem? Cricotireoidostomia, que eu vou explicar daqui a pouco, é acessar a via aérea? É também. Quais são as indicações inquestionáveis de se acessar a via aérea de um paciente vítima de trauma? Tá aqui, ó. Apneia, não tem como não acessar, tá certo? Proteção das vias aéreas inferiores. Paciente que você vai atender e ele está com rebaixamento do nível de consciência. Esse cara pode broncoaspirar conteúdo gástrico, sangue. Então você tem que proteger a via aérea dele. Tem que acessar a via aérea. Por exemplo, com uma intubação endotraqueal, tá? Comprometimento iminente da via aérea. São aqueles seres humanos que vão ter a via aérea comprometida. Exemplo, múltiplas fraturas de face. O sujeito pode ter fragmento ósseo na via aérea. Imagina um estridor representando uma obstrução alta. Então, isso pode acontecer, tá? O que mais? Comprometimento iminente. Convulsões reentrantes. O sujeito fez um traumatismo crânioencefálico, tem um hematoma intracraniano, está convulsionando. Você tem que conseguir uma via aérea também. E o paciente vítima de trauma crânioencefálico grave,
ou seja, todo aquele com Glasgow menor ou igual a 8, gente, menor ou igual a 8 é a mesma coisa que menor que 9, né? Amor de Deus. Um dia me interromperam, não, é menor que 9. Tá? Então, menor ou igual a 8 tem que garantir uma via aérea também, tá? Tem que acessar a via aérea, tá bom? Olha só, depois que a gente viu as indicações, eu queria ver com vocês as principais formas da gente acessar a via aérea, já que estamos falando nisso. Ó, formas de se acessar a via aérea. Primeira forma, intubação endotraqueal. Antigamente, o ATLS costumava mais valorizar a intubação orotraqueal. Hoje em dia, tanto faz. Pode ser oro, pode ser naso. O inconveniente da nasotraqueal é que o paciente tem que estar alerta, o paciente tem que estar colaborativo, respirando fundo, tá certo? Por exemplo, se o paciente tiver com suspeita de fratura de base de crânio, aquele sinal do guaxinim, equimose periorbitária, sinal de Bethel, que é equimose sobre o processo mastoide, você não deve tentar intubação nasotraqueal, tá certo? Tudo bem? A intubação endotraqueal, seja oro, seja naso, ela é a forma ideal, é a forma de escolha de se acessar a via aérea no trauma, tá certo? Ela é a forma preferida de se acessar a via aérea no trauma. Mas existem situações onde nós não podemos realizar a intubação endotraqueal, nem a oro, nem a naso. Quer ver 3 situações onde você não pode realizar a intubação endotraqueal? O paciente tem múltiplas fraturas de face, está com estridor inspiratório, sangramento importante. Não tenta. Passe para a via aérea cirúrgica. Uma outra situação em que você também deve lançar a mão da via aérea cirúrgica. Quer ver? O paciente tem uma distorção anatômica do pescoço. Tá dando não. Não pode. Terceira situação muito comum na prática. O paciente tem um rebaixamento do nível de consciência, a intubação é a orotraqueal, você pega o laringo e não consegue identificar a via aérea. Cadê as cordas vocais? Não estou vendo. É sangue, 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 secreção, aspira, volta de novo. Uma situação muito comum na prática. Nesse momento também você deve dar preferência ao acesso cirúrgico, tá bom? Presta atenção aqui. Dos acessos cirúrgicos, qual é o predileto? É a cricocirúrgica ou é a traqueostomia? Gente, é a cricotireoidostomia cirúrgica. Ela é mais rápida, menos trabalhosa. O que seria a cricocirúrgica? Eu vou mostrar para vocês. Você localiza na laringe a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Entre elas, existe uma membrana chamada membrana cricotiroidiana. O cirurgião pega um bisturi, intensivista faz isso também, ou o profissional que atende, né, vítimas de trauma, etc., pega um bisturi, faz uma incisão transversa na membrana cricotiroidiana e passa um tubo, aquele mesmo tubo que a gente usa para entubar orotraqueal, passa um tubo e esse tubo, a ponta dele fica na traqueia, mas ele entra pela membrana cricotiroidiana aqui em cima, tá certo? Essa é a cricotireoidostomia cirúrgica. Gente, olha só. Dos métodos cirúrgicos para se acessar a via aérea, qual é o predileto? Qual é o de escolha? É a cricotireoidostomia cirúrgica. É o método de escolha. Só que a cricotireoidostomia cirúrgica ela tem 2 contraindicações. De acordo com a ATLS, gente, crianças com menos de 12 anos de idade é uma contraindicação relativa à cricocirúrgica. Tá certo? Fraturas de cartilagem da laringe, contraindicação absoluta. Tá bom? Nessas 2 situações, nós vamos dar preferência à trabalhosa traqueostomia. Eu vou mostrar exatamente como é feito daqui a pouco, em que localização, como é que se faz, etc. A gente vai ver rapidamente isso. A última forma de se acessar a via aérea é através da cricotireoidostomia por punção. Tá bom? Atenção para a fórmula matemática que eu vou dar para vocês. Paciente tem indicação de via aérea cirúrgica, sim ou não? Sim. Então, indicação de via aérea cirúrgica mais sufoco é igual a crico por punção. Não entendi, não expliquei tudo. Vou dar um exemplo. Indicação de acesso cirúrgico à via aérea mais apneia, que é sufoco maior que a apneia, cricotireoidostomia por punção. O que é a crico por punção?
é a mesma coisa. Você localiza rapidamente a membrana cricotiroidiana. Ao invés de você fazer uma incisão transversa, abrir com uma pinça hemostática, demora. Você pega uma agulha e punciona a membrana cricotiroidiana. Tá certo? Só que, nesse momento, quando você faz isso, você costuma acoplar o paciente a um sistema chamado de ventilação intermitente a jato, que tem nas ambulâncias de resgate. Nós sabemos que a ventilação intermitente a jato, ela dá um tempo expiratório muito curto. Gente, quem tem tempo expiratório muito curto retém o quê? Retém CO2. Então, na realidade, a ventilação intermitente a jato é um método transitório de se ventilar o paciente até ele chegar na sala de emergência. Tá certo? Então, essas são as formas. Existem outras. Hoje em dia está na moda, entre os anestesistas, a famosa máscara laríngea, né? A máscara laríngea, até uma criança do jardim de infância passa no paciente. Só que nos trabalhos não estão muito consistentes com máscara laríngea, por enquanto, nos pacientes politraumatizados. Então, vamos ficar com isso aqui mesmo, tá bom? E como o método é áudio repetitivo, eu vou mostrar para vocês, né, as indicações de via aérea cirúrgica no trauma. Traumatismo maxilofacial extenso, distorção anatômica do pescoço e impossibilidade de visualização da via aérea, tá bom? Vamos lá. Essa figura aqui, eu quero que vocês observem a figura que está à direita de vocês, tá? A figura que está à direita é uma visão anterior da laringe. Tudo bem? O que nós temos aqui? Nós temos a cartilagem tireoide, vocês estão vendo? Aqui nós temos a cartilagem cricoide. Entre as duas está a membrana cricotiroidiana. Quando eu faço uma incisão transversa aqui e dilato com uma pinça hemostática para passar um tubo que vai se localizar na traqueia, né, eu faço a cricotiroidostomia cirúrgica. Quando eu pego uma agulha e punciono ali, eu faço a crico por punção. A traqueostomia é um pouco mais embaixo, é no nível do segundo ou terceiro anel traqueal, tá bom? Tudo bem? Então tá aqui, eu vou mostrar agora uma sequência de uma cricotiroidostomia cirúrgica, tá certo? Olha lá, ó. Passou-lhe o tubo. Oh, acabou, é isso aqui. Simples e rápido. Mais rápido que isso, só a crico por punção. Pessoa. Eu quero começar a questão com pessoa, mas tudo bem. Pessoa, ser humano, sei lá, como eu, como você, vítima de colisão de autos. Deu entrada no PS apresentando redução do nível de consciência e cianose, tá bom? Ao exame físico, frequência respiratória de 36, pulso e frequência cardíaca de 136, pressão arterial 80/60, lacerações na face e no pescoço, sem apresentar deformidade anatômica expressiva, contusão torácica com respiração paradoxal bilateral e fratura no membro superior direito. Em suma, se quebrou todo, né? A primeira conduta a ser adotada é a realização de... O que ele está pedindo aqui, gente? Ele está pedindo o ABCDE. Ah, a perna está no poste. O braço acho que ficou lá atrás. Não interessa, não preste atenção nisso, são detalhes. É via aérea primeiro. É sempre via aérea, tá? Então vamos ver o que você vai fazer primeiro. Você vai pedir uma radiografia de tórax com um aparelho portátil? Imagina, não encosta nele não. Traz aqui, né? Tipagem sanguínea, inspeção, aspiração da orofaringe e ventilação com máscara e oxigênio suplementar. Claro, vamos fazer o A e vamos fazer o B, né? Agora essa tá ótima, hein? Verificação da amplitude dos movimentos passivos do pescoço. O jeito que coloco na maca, nem fica ali, né? Ninguém encosta. Quero ver se ele está mexendo o pescoço. Paciente vítima de acidente motociclístico responde apenas a estímulos dolorosos. Olha só que dado sutil o sujeito passou para você. Quem responde só a estímulos dolorosos está com rebaixamento do nível de consciência? Claro que sim, né? Se ele for vítima de trauma, está chamando o tubo, né? Aí fica assim, ao exame a pressão arterial é de 170/90, a frequência respiratória é de 20 e a frequência cardíaca é de 68. A conduta inicial mais adequada é, vamos fazer um manitol em bolos, né? Eu estou enjoado desse negócio de ABCDE, está um tédio, né? Não, é intubação endotraqueal, não tem a menor dúvida quanto a isso, né? Pelo amor de Deus, né? Jovem, 18 anos,
andando de bicicleta segurando na traseira de um caminhão. Sem comentários, né? É a mulambice completa, né? É a mulambice completa. Foi projetado a 6 metros de distância. Chegou ao PS com respiração difícil e ruidosa e sangramento devido a múltiplas lesões faciais. Está letárgico. E realizar estabilização manual da coluna cervical e aplicada a máscara facial com reservatório que não foi efetiva. Devido ao sangramento e às distorções anatômicas faciais, não foi possível realizar a intubação, que cá entre nós não deveria nem ter sido tentada, né? O paciente entra em apneia. O procedimento mais apropriado para garantir as vias aéreas pérvias temporariamente é... Qual é a equação que eu falei para vocês? Indicação de via aérea cirúrgica. Tem. Mas sufoco é igual a cricotireoidostomia por punção, letra E. O jeito é tão mal que ele botou cricotireoidostomia cirúrgica na letra C e cricotireoidostomia por punção na letra E, que é a nossa resposta, né? Essa aqui tá ótima mesmo. Vítima de colisão de autos, deu um paciente, motorista sem cinto, dá entrada no PS com frequência respiratória de 32 e Glasgow 13. Tá bom, né? Tem estridor inspiratório, isso é obstrução alta da via aérea, né? Cianose e grande deformidade em face, traumatismo de face com fragmento ósseo na via aérea. Após colocar máscara de oxigênio, o médico tenta elevar o mento, mas as múltiplas fraturas e o sangramento impedem-no de o fazer com sucesso. Gostei. A melhor conduta neste momento é o quê? Deixar morrer? Não. Vamos para onde então? Via aérea. Tem indicação de via aérea cirúrgica? Tem. Qual é o método de eleição? Cricotireoidostomia cirúrgica. Só que ele não botou cricotireoidostomia cirúrgica, não é obrigado a botar. A gente que é obrigado a entender. Então, letra D de dado, tá certo? Bom, vamos para a fase B agora. Olha só. Todo paciente, presta atenção nisso, todo paciente vítima de politrauma deve receber oxigênio suplementar. Se ele é um sujeito em que não houve indicação de se acessar a via aérea, não tem problema. Você fornece oxigênio para ele com máscara facial, desde o transporte até a chegada do hospital, tá certo? E se for um indivíduo que necessitou de acesso definitivo à via aérea, você tem que ventilar ele, tudo bem? É assim que funciona. A fase B de bola, além disso, você deve fazer um exame rápido no tórax, o mais rápido possível. Você vai ver o quê? Em primeiro lugar, expansibilidade, né? Que é a inspeção. Você vai ver se ambos os hemitóraces, que é plural de hemitórax, estão expandindo de forma simétrica, tá? Palpação. É muito frequente, às vezes, a gente encontrar enfisema subcutâneo na palpação do tórax. Percussão. Como é que é o som do tórax? Claro a timpânico. Então, você tem que ver. Se está um som hipertimpânico, tem um pneumotórax. Se está um som submaciço, pode ter um derrame pleural hemorrágico, que é o hemotórax. Tem que prestar atenção nisso. E a ausculta você vê se os murmúrios vesiculares estão presentes bilateralmente, tá? Isso aí você faz de forma muito rápida. Tudo bem? Bom, aí de acordo com a TLS, existem as ciladas ou armadilhas da fase B. Na realidade, uma armadilha dessa aqui, ela pode acontecer em qualquer momento do atendimento, tá? Ó as ciladas da fase B. Pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e tórax instável. Dessas três aqui, o pneumotórax hipertensivo pode ocorrer agora, pode ocorrer em qualquer momento da evolução do paciente. Vamos ver ele primeiro, que é o mais importante. Gente, olha só. Acompanha comigo uma coisa aqui. Qual é uma característica? Esquece pneumotórax hipertensivo, esquece até trauma. Qual é uma característica que seu pulmão tem? Se você pegar o seu pulmão e soltar ele aqui no palco, o que vai acontecer com ele? Ele vai se retrair todo. O pulmão tem uma tendência enorme para retrair, para colabar. Se soltar ele aqui, ele retrai na hora. É o jeito mais envergonhado do mundo, tá? Pior que eu. Tá aqui. O cara colabado, ele adora. Soltar aqui, ele encolhe na hora. Então, por que a gente sobrevive se o nosso pulmão encolhe? É porque existe uma relação entre uma membrana que forra o pulmão, chamada de pleura visceral, com uma membrana que forra a caixa torácica, chamada pleura parietal. A pleura visceral está grudada na pleura parietal. E quando ela gruda na pleura parietal, ainda bem, ela puxa o pulmão com ela, tá?
Para que a pleura parietal e a pleura visceral fiquem bem grudadas, né? Elas devem ter entre elas uma pressão negativa, ou seja, uma pressão abaixo da pressão atmosférica. E o espaço pleural, na realidade, é um espaço virtual, ele não existe, né? Simplesmente uma pleura desliza sobre a outra porque tem um pouquinho de líquido. E a caixa torácica tem a pleura parietal que gruda na visceral e o pulmão fica aberto. Quando eu encho o meu peito de ar, a caixa torácica se expande, puxa a parietal que puxa a visceral, que o pulmão expande também. O que acontece com qualquer pneumotórax? A hora que entra ar entre a pleura parietal e visceral, você perde essa relação. Aí o pulmão, na mesma hora, ó, tchum, encolhe, claro. Naquele segmento onde entrou ar entre uma pleura e outra, o pulmão encolhe, não tem a menor dúvida. Isso é o pneumotórax. Agora, qual é a definição de pneumotórax hipertensivo? É todo aquele pneumotórax que nós temos desvio do mediastino associado à instabilidade hemodinâmica. Tá certo? Tudo bem? Quais são, de acordo com a ATLS, as duas principais causas de pneumotórax hipertensivo no trauma? A causa mais comum é a seguinte: eu tenho um pneumotórax simples, pequeno, que passou desapercebido durante o exame primário e eu coloquei o paciente em ventilação com pressão positiva e não vi o pneumotórax. Aí ele, tchum, faz o pneumotórax hipertensivo. Ou seja, o ar entra sob pressão na cavidade pleural, descolando toda a pleura parietal da visceral e empurrando o mediastino de encontro ao pulmão contralateral saudável, tá? Uma outra coisa que pode acontecer: eu sofri uma contusão torácica, um trauma fechado do tórax de grande intensidade e a minha via aérea distal rompeu subitamente, os sacos alveolares. Eles chamam até de rotura em saco de papel. É o que acontece, você encher um saco, fazer assim, pá! É mais ou menos o que acontece. E essa rotura comunica a via aérea com a cavidade pleural e o ar entra sob pressão. O pneumotórax hipertensivo, esse ar que está descolando a pleura parietal da visceral, ele está sob pressão. O pulmão colaba todo, tá? Esse ar empurra o pulmão e o mediastino para cima do pulmão contralateral saudável. Então o paciente começa a ter taquidispneia. Por que um paciente com pneumotórax hipertensivo tem hipotensão? Muito fácil. Gente, quando eu tenho uma grande quantidade de ar na minha cavidade pleural, eu aumento ou diminuo a pressão intratorácica? Eu aumento. Então, se eu aumento a pressão intratorácica, fica difícil o sangue retornar. Ora bola, se eu encho pouco cavidades direitas, eu vou encher pouco cavidades esquerdas. O resultado é a hipotensão. Que quem enche cavidade esquerda, quem é? Quem é que enche a cavidade esquerda? É o débito do ventrículo direito, que vai para a circulação pulmonar e cai na cavidade esquerda. Então o cara faz hipotensão. Tudo bem? Se eu pudesse falar para vocês, se a gente pudesse montar aqui um Playmobil de um paciente com pneumotórax hipertensivo, como é que seria? É aquele indivíduo que sofreu um trauma torácico fechado, vamos falar naquela segunda hipótese, sofreu um trauma torácico fechado e de repente ele começa a ficar agitado e taquidispneico. Por que agitado? Porque é a hipoxemia da agitação. O paciente fica agitado, tá? Exame físico, ele tem a traqueia desviada. Tudo bem? Ele tem uma expansibilidade diminuída do lado do pneumotórax. Ele tem um som timpânico à percussão. Ele pode ter enfisema subcutâneo. O ar às vezes escapa para a cavidade pleural e escapa para o subcutâneo também. Isso pode acontecer. E o murmurio vesicular está abolido. Tudo bem? E ele está instável hemodinamicamente. Hipotenso ou chocado. Esse é o pneumotórax hipertensivo. Tá bom? Tudo bem? Olha só. Existem, o Beto falou com vocês, existem várias séries médicas. Ele gosta do House. House é ótimo, né? A bengalinha, a porfiria intermitente aguda. Troço simples. É o dia a dia dele, né? Isso é uma deficiência de alfa-1 antitripsina, é que se dane, pô, né? Isso é um Churg Strauss, Churg Strauss, os residentes, Churg Strauss, né? É isso, né? Tem várias, tem o Nip Tuck, onde o cara faz belíssimas cirurgias plásticas, muda a cara do sujeito, né? De deixar o pitangui com inveja, né? E existe também a primeira série, foi a precursora de todas. Qual foi? O ER, pô, o Emergency Room. E todo ano eu falo, porque eu não esqueço esse episódio, tá? Eu não vejo, aliás, séries, né? Eu não vejo, né? 24 horas é imperdível. Agora vem a 7ª temporada que tá demais. Então, olha só. O que acontece? O Carter,
não lembro se era, na época, se era residente interno, né? Né? Não lembro, né? Tinha barba, não tinha barba, não sei, estava lá o Carter. Ele estava atendendo um velhinho que tinha sofrido um trauma torácico, né? Estava prescrevendo o velho. A enfermeira examinou. Dr. Carter, come over here. Gritou. Ele largou a prancheta na mesma hora. E voou em cima do doente. Olhou, auscultou, palpou. Tem seu pneumotórax hipertensivo. Gritou. Nesse momento, o Carter tinha que ser expulso do seriado? Ele deveria ter feito uma radiografia de tórax desse doente? Não. Por que não? O diagnóstico de pneumotórax hipertensivo é clínico. Se ele fizesse a radiografia, que ele estava demitido do seriado. Não, meu amigo, não tem jeito não, o cara ali vai morrer de tumor cerebral, mas dane-se, eu vou esvaziar essa clínica médica. Ele ia ser demitido. Então o diagnóstico é clínico. O que o Carter fez para salvar o velho? Qual é a medida salvadora do pneumotórax hipertensivo? É muito fácil. É transformar o pneumotórax em um pneumotórax sem hipertensão, sem desvio do mediastino. O que ele fez? Puncionou o tórax do doente. Como é que chama a punção do tórax? Toracocentese. Ele pegou uma agulha e puncionou, segundo espaço intercostal, linha M clavicular. De preferência do lado do pneumotórax, né? E transformou o pneumotórax num pneumotórax sem hipertensão. No momento em que ele faz isso, transforma num pneumotórax sem hipertensão, aí o tratamento definitivo virou o tratamento de qualquer pneumotórax. Qual é o tratamento de qualquer pneumotórax? Drenagem intercostal em selo d'água. Quinto espaço intercostal entre a linha axilar anterior e média. Drenagem intercostal em selo d'água. Como é que chama você deixar um tubo no tórax do paciente? Toracostomia. Então é toracostomia com drenagem intercostal em selo d'água. Então já vimos dois tóraco, né? Toracocentese e toracostomia. Drenagem intercostal em selo d'água. Acabou. Tratei o ser humano, tá bom? Então, pneumotórax hipertensivo. Lembrando bem, tudo bem, tal, lá no ATLS, o pneumotórax hipertensivo pode ocorrer já no nosso exame primário, o paciente já pode vir no exame primário com pneumotórax hipertensivo, mas tem que lembrar que ele pode ocorrer em qualquer momento da evolução do doente. Pneumotórax aberto, gente, na realidade, pneumotórax aberto, ele recebe um outro nome, chamado de ferida torácica aspirativa. Vou explicar. O que é o pneumotórax aberto? O sujeito tem um rombo na parede torácica. Pode ser por um projétil de arma de fogo de alta velocidade, não interessa, né? Esse rombo na parede torácica faz imediatamente com que a atmosfera se comunique com a cavidade pleural. Então acabou a pressão negativa. Equilíbrio entre as duas pressões, acabou a pressão negativa, pneumotórax, tá? Só que a princípio esse pneumotórax não mata. Ele vai matar na seguinte situação. Quando o buraco no tórax, de acordo lá com a ATLS, tiver um diâmetro de pelo menos 2/3 do diâmetro da traqueia, sabe o que vai acontecer? A hora que o cara respirar fundo, o buraco vai competir pelo ar com a via aérea do paciente. O ar vai ficar na dúvida, eu entro pela via aérea do paciente ou eu entro pelo buraco? Gente, qual é a característica da nossa via aérea? É um conduto cheio de resistência. Então, nessa situação, é lógico que o ar vai entrar para um lugar que não tem resistência, que é o buraco na parede do tórax. Só que cá entre nós, ar na cavidade pleural oxigena alguém? Ninguém. O cara vai entrando em franca insuficiência respiratória. Tudo bem? Gente, qual é a medida salvadora do pneumotórax aberto ou ferida torácica aspirativa? Claro, vai fazer um curativo quadrangular, só não pode demorar muito, senão o doente morre. Vai fazer um curativo quadrangular, vai colocar no peito do doente e vai ocluir esse curativo em 3 lados, deixando um lado bobo, né? Esse lado solto vai funcionar da seguinte forma. A hora que o cara enche o peito de ar, o curativo gruda e impede que o ar entre na cavidade pleural. A hora que o paciente expira, ele levanta e permite que o ar saia, como se fosse uma espécie de mecanismo valvular. Isso faz com que o paciente estabilize até você transportá-lo. Quando você chegar no hospital, qual é o tratamento desse paciente? É centro cirúrgico, né? O cirurgião torácico vai realizar uma drenagem intercostal em selo d'água primeiro e depois vai fechar a ferida torácica. Essa é a sequência, tudo bem? Porque se ele fechar primeiro a ferida torácica, vamos ter um pneumotórax com o risco de se transformar em hipertensivo,
pelo amor de Deus. Vai levar para o centro cirúrgico, primeiro a drenagem intercostal e depois o fechamento da ferida torácica. E a última cilada da fase B é tórax instável. Isso aqui mudou, tá? Você pegar também a postura desse ano está diferente do ano passado. O ATLS, ele tem uma discordância com o Sabiston. Qual é a definição de tórax instável pelo Sabiston? Em primeiro lugar, o tórax instável é a seguinte situação, tá? Nós vimos a importância da caixa torácica, da integridade da caixa torácica na nossa mecânica respiratória. O paciente enche o peito de ar, a gente também enche, a pleura parietal puxa a visceral, que puxa o pulmão, é uma maravilha. O que é o tórax instável? É uma situação em que eu tenho um segmento da minha caixa torácica que perdeu totalmente a comunicação com o restante da caixa torácica. Esse segmento perdeu a comunicação porque houve fraturas de arcos costais, tá? O que mudou na definição? De acordo com o Sabiston, para você ter um tórax instável, você deveria ter pelo menos um mínimo de fraturas de 3 arcos costais consecutivos, sendo que cada arco costal deveria estar fraturado pelo menos em 2 pontos. Hoje o ATLS mudou isso. Ele diz o seguinte: para você ter tórax instável, você tem que ter um mínimo de 2 arcos costais e não mais 3. Consecutivos, fraturados em pelo menos 2 pontos. Tá certo? Então, fratura de pelo menos 2 arcos costais consecutivos, acometidos cada arco costal em 2 pontos. Essa aí definiria, hoje em dia, o tórax instável. Tudo bem? Qual é o problema do tórax instável? Vamos acompanhar comigo. Se eu tenho um segmento da minha caixa torácica que está solto aquilo, não tem comunicação mais com a caixa torácica. A hora que eu encher o peito de ar, eu aumento a pressão negativa intrapleural, quando a gente enche o peito de ar. Para quê? Para a pleura parietal puxar bastante a visceral. Então, a hora que eu encho meu peito de ar, aquele segmento fraturado que perdeu a continuidade, ele é puxado para baixo, ele colaba. Na hora que eu expiro, o segmento fraturado abaula. Como é que chama isso? Respiração paradoxal, tá? Então, a gente sabe o seguinte: a respiração paradoxal, ela aumenta o trabalho do cara em respirar. Claro, tem que aumentar o trabalho. A caixa torácica perdeu a integridade, então o cara respira com mais dificuldade. Mas dá para se manter, máscarazinha de oxigênio, etc. A gente sabe que o grande transtorno do tórax instável não é nem a respiração paradoxal, é a dor. Vocês já fraturaram um arco costal? Dói demais. Eu nunca fraturei, mas dói demais, tá? Imagina um sujeito com múltiplas fraturas. É uma dor insuportável. E essa dor pode levar à restrição respiratória. Então, a abordagem inicial do tórax instável, sabe qual é? Quem vai fazer é o anestesista. Vem cá, meu amigo. Faz aqui múltiplos bloqueios intercostais no doente. Ou faz uma analgesia epidural. Se vira. Tudo bem? Agora, existem situações no tórax instável em que o tórax instável, por si só, pode levar à insuficiência respiratória. Quer ver um exemplo? O paciente tem tórax instável e apresenta uma doença pulmonar crônica. Um enfisema, uma bronquite obstrutiva crônica, se é na criança ou no adolescente, uma fibrose cística, deficiência de alfa-1 antitripsina, pode fazer insuficiência respiratória só pelo tórax instável. Outra situação em que pode acontecer: paciente tem traumatismo torácico e abdominal grave. O tórax instável, por si só, pode levar à insuficiência respiratória. Outra condição que o tórax instável pode levar à insuficiência respiratória: